Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal. E dessa vez, vamos falar sobre histórias aplicadas ao marketing. Para contextualizar, o Robert McKee, que foi quem escreveu esse livro aqui, ele tinha ganhado alguns Oscars e ele escreveu um livro chamado Story, explicando os principais fundamentos para contar uma história e o que era uma história. E depois ele escreveu Storynomics, que é histórias aplicadas a negócios, a publicidade, propaganda. E nesse livro ele desenvolve os 8 estágios da história. E eu vou contar para vocês quais são os 8 estágios, explicar como é que isso funciona e espero que você possa, de alguma forma, aplicar isso na sua vida, no seu negócio, para que você também tenha esse desenvolvimento. Primeira coisa para entender é, o primeiro estágio, ele passa pela definição de público-alvo, necessidade e ação-alvo. Então eu vou me perguntar, o que as pessoas querem que elas não têm? O que seu cliente quer que ele ainda não possui? Ele quer emagrecer? Ele quer ter dinheiro? Ele quer ficar famoso? O que ele quer de fato? Ele quer ter segurança? Ele quer ter tranquilidade? Ele quer ter paz? O que seu cliente quer? O que ele precisa? Então a diferença aqui entre o que ele quer e o que ele precisa. E é importante entender isso. E o que ele quer realizar? Então, eu preciso entender para onde meu cliente está indo. Essa é a primeira etapa. E eu preciso saber qual cliente eu quero atingir. Porque se eu tenho um salão cabeleireiro, eu tento vender isso para homem, é uma abordagem muito diferente se eu tento vender isso para mulher. Então, eu preciso entender o que eles querem. Por isso, e aqui é a primeira etapa, eu faço a segmentação do meu público-alvo. Quando a gente vai escrever anúncio aqui também, a primeira coisa que a gente pensa, quem é o público? Eu escrevo muito anúncio para cá, pro estúdio, né? E o primeiro passo, e até para apresentação também quando eu faço, é quem é o público? Porque sem saber o público, eu não consigo dar o primeiro passo. Eu posso ter abordagens muito diferentes para uma mesma coisa se o público for diferente. Do mesmo jeito para uma apresentação. Se a apresentação for para um público, é um tipo de apresentação. Para outro, o mesmo conteúdo vai ser totalmente diferente da minha abordagem. Os exemplos que eu vou dar, a forma como eu vou criar. Então, por isso que o primeiro passo, o primeiro estágio é definir o público-alvo. Então, isso envolve não só perguntar para o cliente o que ele quer, mas perguntar para ele também qual que é a dor dele, qual que é a dificuldade que ele está querendo resolver. E nisso eu vou chegando em passos mais profundos, entendendo realmente a minha audiência. O segundo passo, o segundo estágio dessa história é onde que meu cliente está ambientado, que é o valor central, quem é o protagonista, qual a sociedade, o lugar e tempo. Por quê? Eu posso ambientar o meu anúncio em algo mais clássico. Por exemplo, se eu vendo terno, eu posso fazer uma ambientação em um ambiente dos anos 80, dos anos 90? Posso. Então tudo depende de onde aquela pessoa está. A pessoa está numa praia, a pessoa está no escritório, isso faz muita diferença. Onde é que a pessoa quer estar? Eu posso ter um público que sonha em trabalhar em escritório e ganhar dinheiro, e, enfim. Eu tenho outro público que sonha em estar na praia, viver, morar na praia, enfim. Qual que é o lugar que o meu cliente quer estar? Então eu preciso montar esse cenário, construir esse cenário. Onde a história acontece, quando que acontece e o que está em jogo na vida da pessoa. Qual que é o valor principal para a pessoa? O que ela realmente quer? O que é realmente importante para ela? É que eu vou definir o valor central da minha história. Outra coisa importante também é que muitas pessoas gostam de chamar o protagonista de herói, mas não necessariamente o protagonista é o herói. Por quê? As pessoas não são heróicas na sua grande maioria.
O herói é aquele que, eventualmente, até entrega a sua vida pelos outros, por um propósito, por um valor central. E as pessoas não são assim. Elas querem o seu objetivo e nada mais importa. Então, eu quero ir pra praia. Tudo bem, se eu conseguir ir pra praia, eu não vou fazer mais nada além disso. Então, eu não posso colocar o meu protagonista aqui no meu anúncio, na minha campanha, como sendo o herói. Porque as pessoas não são heróicas na sua grande maioria. E é importante chamar... Fernando, mas é porque é importante chamar as coisas como elas realmente são. Chamar as coisas pelo nome errado faz a gente se confundir, criar a sensação de que são sinônimos, quando na verdade não são. Um protagonista é uma coisa, é o personagem principal da história, e o herói é outra coisa. Se eu começar a chamar o protagonista de herói, eu vou criando um heroísmo para ele que não existe. Então, o protagonista de uma campanha, de algo, ele quer o objetivo dele e nada mais. Ele não se preocupa com mais nada além disso. Então, quando eu vou montar... quando a gente monta aqui anúncio para o estúdio, eu falo para ele o que ele quer ouvir. Você quer montar o seu negócio no digital? Você quer começar? Você quer profissionalizar? E eu vou mostrando para ele isso. Agora, eu não posso trazer isso como algo heróico, porque as pessoas geralmente não são. E o que é esse valor central da história, Fernando? O valor central da história é: eu tenho uma única coisa, que vai transformar a vida dele do negativo para o positivo. Eu preciso ter clareza disso, porque a minha pessoa se sente feia, ela quer se sentir bonita. A beleza é esse valor central para ela. Se eu estou falando de um salão de beleza, né? Ela quer ficar bonita. Esse é o valor central. Então eu vou bater nessa tecla. Eu não posso bater em outras teclas. Porque esse não é o valor central da minha história. Se eu falar assim... porque é muito barato aqui. Percebe que isso não é o valor central? O valor central é a pessoa ficar bonita. E ela pagaria o quanto fosse necessário para que ela fique do jeito que ela quer. Então, qual que é o valor central? Então, tornar no comprador, no meu cliente, no possível cliente, né, um sentimento de que a marca é importante, de que eu entrego é realmente importante. O terceiro estágio é um dos estágios muito importantes, né? Que é o que o Robert Marquis chama de incidente incitante. O que é esse incidente incitante? É alguma coisa que acontece na vida dele, é um evento que perturba a vida dele, que está equilibrada, para algo negativo. Um problema, as coisas que dão errado. Ele precisa começar no negativo, já que finaliza com algo positivo. Então, por exemplo, quando é que o cliente percebe que ele precisa emagrecer? Será que foi uma foto que tirou e percebeu que ele estava acima do peso? Será que foi quando ele não conseguiu mais brincar com o filho dele? Ele realmente percebeu isso? Será que foi quando ele foi na academia, tentou correr e viu que não conseguia? Ou seja, qual que é o incidente que aconteceu na vida dele para ele perceber, para transformar isso de equilibrado para positivo, ou para negativo no caso, né? O que aconteceu na vida dele para ele transformar isso de um equilíbrio para algo negativo? Porque se tudo é positivo, se tudo acontecer tudo bem, a história fica sem graça. Então, uma história deve ser dinâmica como a vida. A vida é assim, né? Quando as coisas ruins, as coisas boas, as coisas nos perturbam. Então eu preciso entender o que perturba o meu cliente, o que fez ele sair de um equilíbrio para algo negativo. Objeto de desejo. O quarto estágio é o objeto de desejo. Ou seja, o que o protagonista realmente quer. Eu mapeio isso lá no público-alvo. Mas aqui é onde eu vou entrar. Pode ser um objeto físico. Pode ser uma situação nova. Como, por exemplo, encontrar felicidade. Ou aprender algo novo. Ou mudar a relação dele para melhor. Mas enfim, o que ele realmente deseja? O que ele acredita que se ele conquistar, ele volta para o equilíbrio? Então, ele tinha uma vida equilibrada. Aconteceu alguma coisa que faz com que ele veja a vida como algo negativo. E depois ele pensa, se eu conseguir isso aqui, eu volto para o meu equilíbrio. O que é isso que ele precisa? Então, o que esse protagonista realmente quer? O quinto estágio é a primeira ação que ele toma.
Então, as pessoas agem com base na probabilidade daquilo dar certo. Então, será que isso vai dar certo mesmo? Eu vou mapear, não, eu acho que vai. E a pessoa faz essa ação. Nesse estágio, eu preciso mostrar para as pessoas o quão provável é que algo positivo aconteça. O sexto estágio é a primeira reação. Por quê? Muitas vezes eu tomo aquela primeira ação, que eu acredito que é a melhor possível, mas ela não acontece na realidade. É a primeira reação do mundo. É como as coisas acontecem, como as coisas reagem. Então, pode ser física, pode ser social, pode ser pessoal, pode ser interna, mas são questões que, quando elas aparecem, fazem com que a pessoa duvide se ela realmente vai conseguir aquilo. E aqui segue a principal essência do storytelling, que é a quebra de expectativa. Eu vou falar, olha, se eu fizer isso aqui, se eu treinar muito, eu vou conseguir ser um bom jogador. Eu botei isso na minha cabeça. Só que eu treino muito e eu chego no jogo e eu erro. Eu vacilo, eu cometo falhas. Eu descubro que eu preciso de alguma coisa além disso. Ou seja, qual foi a primeira reação que a pessoa tomou e que ela percebeu que não dá certo? Que alguma coisa aconteceu na vida dela e ela percebeu que não dá certo. Como por exemplo, voltando para o salão de beleza. Será que a primeira probabilidade que ela tomou foi tentar fazer a maquiagem sozinha? Será que ela tentou cortar o cabelo sozinha? Será que ela pediu para alguma amiga cortar o cabelo dela? Ou pintar o cabelo dela? Talvez sim. Possivelmente isso aconteceu. E eu vou mostrar, e eu vou levar esse fato para minha narrativa, para minha estrutura, para contar isso no marketing da minha empresa. Então, a pessoa tentou fazer sozinha, comprou as coisas, comprou tinta, mas ficou ruim, porque foi a primeira reação. O sétimo estágio é a crise da escolha. A gente não pode deixar o cliente confuso em relação a isso. Depois que ele tomou essa ação e essa primeira reação, eu mostro para ele qual que é a grande verdade. A escolha deve ser clara. Numa história normal, de filme, enfim, geralmente aqui a escolha dele fica dúbia. Talvez ele não sabe se ele vai, se ele não vai, ele fica com dúvida, porque são duas coisas positivas, ele tem que escolher entre uma. Ou duas coisas negativas, ele tem que escolher entre a menos pior. Aqui não. Aqui, para negócios, a escolha deve ser clara. E por fim, o oitavo estágio é o clímax, que é ele consegue o que ele queria, desde o começo, aquele valor central que ele queria, ele atinge, e ele conquista o reequilíbrio da vida. Finalmente, o personagem é recompensado, e no storytelling a gente chama isso de momento da mente aberta, é quando a cabeça dele faz assim, eu descobri uma coisa nova. Que é quando ele é recompensado por aquele esforço dele. Né? No momento mente aberta, você mostra a sua empresa. Então você precisa criar um mundo que possua um problema e solução real. As pessoas precisam se identificar. Porém, você não pode ornamentar demais a sua história para que as pessoas deixem de acreditar. Tem que ser uma história simples, real. E precisa ver a verdade do mundo dele. Então, as pessoas precisam criar empatia, de olhar e falar, esse personagem que eu criei é um ser humano como eu. Essa narrativa que eu criei é a narrativa como essa que eu estou vivendo. Essa marca entende qual que é a minha realidade. E quando você gera isso nas pessoas, isso é totalmente empático. Isso gera empatia enorme. Então essa marca entende o quão humano eu sou. Essa marca entende as minhas dificuldades, os meus problemas, né? Quando você atinge isso, é porque você entendeu a complexidade da realidade da vida. E não só os dados que aquilo mostra. Mas esses são os 8 estágios da história. Então, o primeiro estágio é: eu entendo meu público e conheço ele. O segundo estágio, eu vou posicionar, eu vou entender qual é o valor central daquele cliente e eu vou posicionar ele no mundo. Onde é que ele está? Depois, o incidente distante. Algo acontece na vida dele que eu desequilibro a vida dele. Depois, eu gero um objeto de desejo. Não.
desequilibrou, mas o que ele quer agora? Ele toma a primeira ação com base naquilo que ele acha que vai dar certo, mas o mundo reage. E ele percebe que não é a melhor decisão. Ele descobre fatos diferentes, ele tem um novo insight. E aí você chega, mostra o seu negócio, que o seu negócio é o que ele precisa escolher. E no clímax ele encontra o reequilíbrio da vida, que é depois que ele passa pelo seu produto. E aí, nesse momento, é um momento de mente aberta, que ele chega, se está restabelecido, conquistou o que ele queria, utilizou o seu produto e agora ele está feliz. Esses são os 8 estágios. São 8 estágios que parecem ser complexos? Sim, mas não são. Quando você começa a aplicar isso aqui, você percebe que isso é como a nossa vida acontece mesmo. Então, criar histórias para negócios tem suas diferenças, mas com certeza vão te ajudar bastante. Então, quando você for criar um anúncio, tenta passar por essas 8 etapas. Quando você for criar uma marca ou veicular algo assim, entenda essas 8 etapas da história para que você consiga atingir o seu público da melhor forma possível. Muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, curta ele, comente o que você achou e eu vou ficar muito contente de ver o seu comentário aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.